Olá, amigos. Sou Claudete Moura e estamos fazendo os nossos estudos a respeito da mediunidade com base no Livro dos Médiuns, que é o livro da codificação, que nos elucida como devemos fazer para entender esse processo, essa faculdade humana que várias pessoas possuem atualmente. A mediunidade está brotando, tanto é que nos trabalhos que nós fazemos, nós temos mais dificuldades de arrumar dialogadores do que médiuns, porque quase todos que aparecem nos estudos e nos trabalhos já estão desenvolvendo, já estão espontaneamente trazendo essa faculdade à tona. E no programa passado, nós estávamos falando da psicografia, do desenvolvimento da psicografia mecânica, e Kardec fala na precaução dos médiuns. O que os médiuns têm que tomar cuidado? Primeiro, eles têm que armar-se de uma fé sincera, como nós já falamos, e pedir assistência ao seu anjo guardião. Então, são coisas que o médium, quando ele vai escrever, ele vai se colocar à disposição da espiritualidade para a escrita, ele tem que ter uma fé sincera de que tudo vai acontecer por bem e pedir a ajuda do seu anjo guardião. E ele tem que se dedicar com muito cuidado. Ele tem que ter muitos escrúpulos para saber o quê? A natureza daqueles espíritos que estão se comunicando. Porque depois de um certo tempo de exercício, os médiuns já conseguem perceber pela energia se é um espírito bom, que vai acrescentar algo, ou se é um espírito que às vezes quer apenas atrapalhar. E o conselho que Kardec dá, muito importante a todos que querem trabalhar com a mediunidade, aí não só os médiuns escreventes, mas os médiuns falantes, todos que apresentam a faculdade em algum tipo de mediunidade, é estudar os capítulos Obsessão e Identidade dos Espíritos. E o Livro dos Médiuns tem esse capítulo, Obsessão e Identidade dos Espíritos. Sempre os médiuns devem estudar para poder se armar contra as ciladas que a espiritualidade inferior vai querer, então, pregar. Bom, quais são as provas para a gente saber quando um espírito não é superior, quando um espírito é inferior? Primeiro, apenas sinais, figuras, emblemas inúteis. Então, não leva a nada. É porque não se trata de um espírito que quer realmente produzir alguma coisa. Ou então uma escrita irregular, intencionalmente deformada. Às vezes o espírito faz com que o médium escreva de uma forma tão deformada que não dá para ver nada. Então é melhor a gente saber através dessas provas se a gente está tratando com um bom espírito ou com um espírito que queira brincar ou queira levar a alguma distorção às mensagens que devem passar. Bom, quando que o médium sabe que terminou a mensagem? Ele está escrevendo, como é que ele vai saber quando terminou? Ele sente que o espírito já não está mais ali presente. Na psicografia mecânica, a mão para, porque o espírito ele está atuando sobre a mão e o braço do médium. Na psicografia mecânica, para. Na psicografia intuitiva, que nós vamos ver ainda, ele não tem mais nenhuma ideia para ser colocada, então ele já sabe que o espírito partiu.
Então vejam bem, Kardec fala o seguinte: ainda que hajam dúvidas quanto à mensagem ser do médium ou do espírito, porque isso acontece muito. Os médiuns falam, eu não sei se fui eu que escrevi ou foi algum espírito. Então ele fala, ainda que haja dúvida, o exercício deve continuar. Mesmo achando que, não sei se sou eu que estou escrevendo, ou é um espírito que veio escrever, mas o exercício deve continuar, porque a continuidade do exercício vai resolver esse problema, vai provar para o próprio médium se é um espírito que está ali ou é da cabeça dele. Observando, diz Kardec, com cuidado a si mesmo, facilmente reconhecerá muitas coisas que não lhe pertencem. Está escrevendo. Quando ele vai ler, ele vai ver que muita coisa não é do arquivo dele. Então ele vai saber que existiu alguma influência que não é a dele mesmo, né? Que são contrárias aos seus pensamentos, porque às vezes o médium escreve alguma coisa totalmente contrário do que ele pensa, porque não é ele, é o espírito que está ali colocando o seu pensamento, né? Então, prova de que não vem da sua mente. Se está totalmente contrário ao que ele pensa, e se não é daquilo que ele sempre faz, ou se ele sempre diz, ou se ele sempre pensa, ele vai ver realmente que existe alguma influência que não é a sua própria mente. A psicografia intuitiva. Deixa eu ver que até agora a gente estava falando da psicografia mecânica, onde o espírito, então, aciona a mão do médium. E às vezes ele escreve, ele não está sabendo o que ele está escrevendo. Na psicografia intuitiva, olha só, ele se coloca à disposição e não vem nada na cabeça dele. Se depois de algum tempo de exercício não houver nenhum indício de movimento involuntário, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido. Então, o médium, ele não sabe se ele tem uma psicografia mecânica ou é intuitiva. Ele está ali à disposição, ele se coloca à disposição da espiritualidade. E daí ele não sente nenhum movimento involuntário na mão, porque na psicografia mecânica a mão se movimenta independente da vontade do médium. O que Kardec fala? Não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe foi sugerido. Primeira coisa que veio na cabeça dele. Por quê? Porque muitos médios têm essa dúvida. Veio algo na minha cabeça, eu não sabia se eu escrevi ou se eu não escrevi. E quando a gente está orientando, a gente fala, escreva. Mas e se depois não vier mais nada? Se não vier mais nada, é só isso. Mas geralmente, quando o médium começa a escrever, daí há uma continuidade de pensamentos sugeridos. Daí ele embala, daí ele vai escrevendo. O médium falante também. Às vezes ele tem receio, vem um pensamento e ele fica quieto. O próprio Divaldo Franco fala, gente, tem que falar. Não pode ficar calado. Veio o pensamento, fala. É claro que o médium vai filtrar aquele pensamento. Se for um xingamento, se for um palavrão, ele não vai falar. Mas num exercício que ele está fazendo, amparado pela espiritualidade superior, não vai acontecer isso. Nesse exercício, os espíritos guardiões, aqueles espíritos que trabalham para o desenvolvimento do médium, eles vão ter todas as precauções para que não aconteça de algum espírito inferior quiser influenciá-lo. Então,
Primeiro pensamento que vem, ele escreve. E em seguida podem vir outros. E o médium falante, mesma coisa. Falou a primeira palavrinha, a primeira frase, daí desencadeia, daí ele vai falando. Uma vez desenvolvida a faculdade, é preciso não abusar dela. Olha, então, a precaução de Kardec, avisando, prevenindo os médiuns que, quando a faculdade já está desenvolvida, não é para ficar abusando dela. Devem pensar que ela lhes foi dada para fazer para o bem. Ela foi dada para o bem e não para satisfazer sua vã curiosidade. Então, essa faculdade foi dada para a evolução do próprio médium, o esclarecimento dele e esclarecimento das outras pessoas. Então, para ser útil, para atender ali a muitas pessoas necessitadas, né? E não para a curiosidade dele, para ele saber, querer ficar cavocando coisas. Às vezes o médium quer saber coisas da vida passada dele, quer saber alguma curiosidade a respeito de alguma pessoa, de alguma coisa. Não é para isso. Que seja espontânea, ela vai ser sempre, tem mais possibilidade de ser verdadeira, ela sendo espontânea e não forçada. Portanto, só deve utilizar em momento próprio. Já pensou? O médium está lá trabalhando, daqui a pouco vem um pensamento, ele vai lá escrever o que ele está pensando. Daí ele está em algum lugar, ou numa festa, ou na casa de algum familiar, ou na rua, ele para tudo para escrever. Tem médium que o espírito acorda no meio da noite, eu quero escrever. O médium tem que colocar ordem. É ele que comanda. É ele que tem o comando, não o espírito. O espírito tem que se subordinar ao seu comando. Então, é só no momento próprio que ele vai utilizar. Num trabalho que seja útil, que tenham outras pessoas também que estão ali ajudando a ele. Kardec fala que é bom escolher dia e hora apropriados para a prática mediúnica, para haver maior relacionamento entre médium e espírito. Ele fala isso porque naquela época, no século XIX, quando começaram a aparecer esses médiums, né, escreventes, que eram os que mais existiam na época, como nós já estudamos, e para ter uma disciplina de escolher um dia e uma hora apropriado, um local apropriado. Hoje em dia, os médiuns têm a possibilidade de estar numa reunião mediúnica, amparada pela espiritualidade, com outros companheiros do grupo ali, que estão fazendo também, né, o preparo para ele do ambiente, e então ele deve sempre estar junto a um grupo e lógico que vai ter o dia, a hora apropriado para isso. Caso ele não tenha possibilidade, que ele escolha um ambiente apropriado, silencioso, onde não tenha muito barulho, onde não tenha tráfego de pessoas toda hora, escolher um dia, uma hora, fazer uma prece, combinar com os espíritos naquele momento. É o que fazem esses médiuns que estão escrevendo livros, mensagens. Eles têm aquele momento certo em que eles vão, se recolhem para continuar o seu trabalho. Uma coisa interessante que nós vemos nos médiuns escreventes, né, psicográficos, é a mudança de caligrafia. Essa mudança de caligrafia, seja o seguinte, o médium tem um tipo de caligrafia e quando ele vai, então, psicografar, às vezes ele apresenta um outro tipo, uma caligrafia totalmente diferente daquele que ele tem.
é um fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes, segundo os espíritos que se comunicam. Então, cada espírito vai escrever de uma maneira. Cada espírito vai ter uma maneira de escrever, diferente uma da outra. E também é comum observar que a mesma caligrafia pode se repetir quando o mesmo espírito se comunica. E às vezes ela é idêntica àquela que o espírito tinha em vida, quando ele estava na sua vida aqui encarnado, né? Então essa mudança ela só ocorre com os médiuns mecânicos e semimecânicos. Por quê? Porque o movimento da mão é o espírito que dá. É por isso que a caligrafia pode mudar, né? Que o movimento da mão é involuntário, ele é dirigido pelos espíritos. Mas a mudança de caligrafia não é uma condição absoluta na manifestação de espíritos. É uma aptidão especial dos médiuns mecânicos e polígrafos. Então, nós estamos hoje terminando nosso programa e deixando para a próxima vez, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a perda e a suspensão da mediunidade. Que nós possamos, então, estar juntos novamente no próximo programa. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Claudete Moura, para o divulgar.net.